O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos essa parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu o igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque eu estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E que alegria nós temos então de poder buscar refúgio, força, ânimo e coragem naquele que tudo pode em nossa vida, Jesus Cristo. E ainda mais acompanhado da presença da sua mãe, a Senhora, a Rainha dos Apóstolos. E é uma alegria podermos então superar toda e qualquer adversidade que nós passamos. E olha, quantas dificuldades, quantas perseguições, quantas tribulações, quantas situações que muitas vezes dá vontade a gente então jogar tudo para cima e sair correndo, como dizem. Mas não resolve nada. Resolve se nós buscarmos então, o caminho correto e para podermos então buscar sanar qualquer dificuldade, adversidade que nós então passamos na nossa vida. E a palavra de Deus com certeza é sempre refúgio, remédio para cada um de nós. Hoje nós temos então a oportunidade de poder celebrar esse 3º dia do Tríduo em preparação à festa de Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, com o tema de Rainha da Paz. Nossa Senhora, diante dos vários atributos a ela então confiados, nós temos então a oportunidade de poder fazer a experiência também de Maria, que é a Senhora, a Rainha da Paz. Porque quando nós de fato nos colocamos na presença de Maria, na oração, nós podemos então sentir o seu afago, sentir então ali toda aquela situação que muitas vezes nos deixa estressado, nos deixa então ali apavorados. Nós podemos então retomar essa paz que vem do Filho de Maria, mas que ela é portadora dessa paz e leva e oferece para cada um de nós. E assim então
nós podemos então sentir essa paz. E essa paz não é somente, ausência de conflitos, de guerra, não. Tudo isso continua a existir na nossa vida. Mas a grande diferença está que nós não fazemos dessa situação aquilo que muitas vezes nos faz sair de nós mesmos, A gente poder agredir uma pessoa, falar o que não queremos para uma pessoa. Quando a gente tem e sente essa paz e vive essa paz que Maria traz para nós, do seu Filho Jesus, nós podemos então superar, respirar fundo, contar até 10 e podemos então novamente retomar o melhor caminho para poder encontrar solução para os problemas, as dificuldades que nós passamos. E assim então, hoje nós somos convidados a fazer essa experiência. Não sei como foi o seu dia hoje, mas o Senhor te convida, te chama a poder então acolher e principalmente sentir a paz que vem, do colo de Maria. Para que assim então possamos retomar para casa tranquilos, calmos. Mas por quê? Maria vai pagar minhas contas, eu vou ter um emprego quando chegar em casa porque estou desempregado? Não, é porque nós vamos então deixar que a luz do Filho de Maria, Jesus, possa iluminar nossos passos. Nós vamos ouvir então a voz de Jesus, porque Ele, e nós ouvimos isso na primeira leitura, Ele, é claro, é o bom pastor. E como bom pastor, Ele cuida, Ele zela das suas ovelhas. Mas olha só que interessante, vou falar em pastor. A primeira leitura de hoje, extraída do livro do profeta Ezequiel, narra para nós então Deus que Ele não dá tréguas para aquele que então foge dos seus caminhos, ou melhor dizendo, aquele que não vive a sua vocação. Por quê? Se a pessoa assume o compromisso de poder então ser pastor, e pastor do quê? De ovelhas, animais? Não, ovelhas humanas, aquelas então que são a predileta do Senhor, e principalmente os menos favorecidos do mundo. E assim então, no tempo do profeta Ezequiel, o povo exilado na Babilônia, que tinham então de poder então a graça de poder sentir o amor de Deus, o calor de Deus, o afago de Deus na presença do pastor, encontravam outros tipos de atitude deles. Ao invés de ajudar as pessoas, estavam empurrando cada vez mais ladeira abaixo as pessoas. Mas olha só, Deus não é indiferente, à dor, o sofrimento das suas ovelhas. Pelo contrário, Ele faz justiça e Ele então diz isso hoje através do profeta Ezequiel. Digam para eles, olha, eles então assumiram o compromisso de poder então cuidar, zelar das ovelhas e não estão cumprindo o seu papel. Pelo contrário, estão explorando cada vez mais, estão enriquecendo às custas das ovelhas. E eu vou fazer justiça, e eu mesmo vou cuidar das minhas ovelhas. E olha que bonito isso. Essa primeira leitura, tanto como o Salmo também de hoje, ela é razão da nossa paz, porque traz para nós a paz que vem de Deus. Esse Deus então que não é indiferente às nossas dores, às nossas súplicas. Muitas vezes, principalmente nos dias de hoje, encontramos muitas pessoas que brigam até mesmo com Deus. Mas Senhor, eu te pedi uma graça e não recebi nada. Eu fui lá na igreja, eu fiz isso, fiz aquilo outro. E onde está o Senhor? Até brigam com Deus. Quantas as pessoas nós encontramos assim? E aí, o que acontece? Vão pulando de igreja em igreja, buscando uma resposta para os problemas, porque ela quer algo instantâneo, algo imediato. Mas costumo eu dizer que a fé, hoje nós vivemos no mundo delivery, onde você então faz o pedido e a pessoa vem e entrega. Mas na religião não tem como ser assim, porque Deus tem o tempo dele agir. Só que muitos esperam dessa forma, querem que seja dessa forma. Ou seja, ao invés de poder então resgatar a imagem e semelhança que cada um de nós fomos criados de Deus, ele quer então formar um Deus segundo o seu desejo, segundo a sua vontade. Inverte o papel. E não é esse o caminho. É isso que nós ouvimos na primeira leitura. É preciso de fato confiar, acreditar, porque embora muitas vezes demore, mas no momento oportuno a graça acontece na nossa vida. Deus vem nos fazer justiça. E olha que a justiça de Deus não falha, porque Ele conhece, Ele vê o coração. E assim nós podemos então fazer essa experiência desse Deus que é o bom pastor, como o salmista de hoje nos convida. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma.
E olha, como é bom a gente poder então ouvir, refletir esse salmo. Por quê? Quem de nós não passa por situações de dificuldade, que necessita de algo, e você, como muitos nos dias de hoje, espera uma coisa imediata, mas, ouvindo a palavra de Deus, nós vamos então acalmando e vamos sofrendo as memórias de Deus, e na certeza de que Ele então, no momento oportuno, vai preparar esse banquete para cada um de nós, porque Ele nos conduz a verdes pastagens. Agora nós precisamos enxergar, porque muitas vezes nós queremos que Deus haja segundo aquilo que nós queremos, e não é assim, é segundo a vontade dEle, é para Ele que nós devemos então caminhar. Então é preciso confiar, fazer essa experiência, porque não nos falta coisa alguma. Ele me leva a descansar, para águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Quantas vezes nós precisamos refazer as nossas forças porque estamos cansados, lutamos e esperamos algo e não chega, e nós perdemos a força, e é preciso então renovar as nossas forças nele, porque não basta somente a gente poder então reclinar nossa cabeça no travesseiro, ali naquele colchão macio, gostoso, porque se nós não refazermos o nosso espírito, ou seja, a força interior, de nada nos adianta, porque poderemos até fisicamente levantar tranquilos, calmos, renovados, mas por dentro a nossa mente, a nossa cabeça, o nosso psicológico está ainda trabalhando aquilo, está percebendo que ainda não alcançou aquilo que você queria, e aquilo então nos traz uma indisposição, e aquilo nos leva. E quantas pessoas nós encontramos nos dias de hoje assim? Lá no trabalho, a pessoa aparentemente está tranquila, mas por dentro aquela agitação, aquela conturbação. É preciso refazer as forças em Deus. É Ele que restaura e renova nossas forças. E assim então, meus queridos amados irmãos, nós sabemos que poder então seguir e trilhar os caminhos do Senhor não é fácil. Não é fácil, porque muitas vezes nós então assumimos o chamado de Deus para poder trabalhar na sua vinha, como o Evangelho de hoje nos propõe. E muitas vezes a gente quer então fazer com Deus, ou seja, um relacionamento de patrão e empregado. Olha, eu vou trabalhar lá na igreja hoje, mas por favor, no final do dia o senhor me dá a minha paga. E olha só, eu fui cedinho, eu não quero somente uma moeda de prata não, eu quero várias. É isso que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Deus então, Ele quer nos dar aquilo que é justo, aquilo que nós necessitamos, mas muitas vezes a gente acha que aquilo é pouco, e não é. É o necessário, é o suficiente que Ele nos dá. E aí então você fala, poxa vida, eu estou na igreja há 30 anos, participo ali, eu sou ministro, eu sou coroinha, eu sou leitor, enfim, eu faço alguma coisa na igreja. E aquele que chegou agora, está chegando agora na igreja, o Senhor vai dar a mesma paga que eu? Não, isso é injusto. Ora, será que é Deus que é injusto? Ou será que é a nossa maneira de pensar que é injusta? Eu garanto para vocês que é a nossa maneira de pensar, porque o mundo vê a questão das cifras, do dinheiro, das coisas materiais, e Deus vê o coração. Ele sabe daquilo que nós precisamos. Agora nós precisamos confiar que aquilo é o suficiente, é o necessário para cada um de nós, para que assim então, meus queridos amados irmãos, nós possamos também olhar a oportunidade que Deus concede aos irmãos também, de poder também alcançar a salvação. Não é méritos nossos, salvar-nos, fazer algo esperando alguma coisa em retribuição. Não é esse o caminho. Relacionamento de Deus deve ser de pai e filho, não de patrão e empregado. Basta olhar para a parábola do filho pródigo, Lucas 15. O filho mais velho não aceita, porque ele estabeleceu com o pai um relacionamento de patrão e empregado. Eu estou há tantos anos servindo, nunca te pedi uma ovelha, e tu nunca me deste nada. Agora esse outro aí, o Senhor deu tudo. Percebe como que é as coisas? E principalmente em se tratando nos dias de hoje. A nossa realidade pensa dessa forma e quer nos impor também, nos levar a poder pensar desse jeito. E ai de nós, então, se não conseguimos enxergar o agir de Deus, nós afastamos da igreja também, como muitos, infelizmente, o fazem, achando que Deus é injusto, e não é. Deus é justo, e até demais, porque se não fosse a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, coitado de nós.
estaríamos fadados à condenação eterna, melhor dizendo, né? E, olha só, Ele nos deu aquilo que é mais precioso para Ele, o Seu Filho assumiu a nossa condição humana, se encarnou e veio nos salvar. Ora, se Ele te deu o melhor e continua a nos dar melhor, do que reclamar? Não temos o que reclamar, principalmente só agradecer, louvar e bendizer a esse Deus que nos ama e esse amor nos levou a dar o Seu Filho, e o Seu Filho nos deu também a Sua Mãe. Ela que é a Senhora, Rainha dos Apóstolos, mas também a portadora de paz, e quer visitar cada lar, cada família, para fazermos então fazer a experiência de paz. Quanto lar conturbado nos dias de hoje! Quantas famílias, perturbadas porque já não tem diálogo, já não tem perdão entre eles, já não vivem a experiência do amor. E aquilo então traz, na mentalidade de cada um, o desejo de ficar longe de casa. A pessoa não quer nem ir para casa. O marido, por exemplo, sai do trabalho, ao invés de se alegrar, poxa vida, agora eu vou para casa, vou encontrar minha esposa, vou encontrar lá, o meu cachorro, vou encontrar também com os meus filhos, vou encontrar com todos aqueles que eu amo. Mas não, muitos deles preferem ir para o boteco, para o bar, porque lá eu não vou encontrar xingamento, pessoa com cara amarrada, falando besteira, me cobrando por isso, aquilo, outro. Cobrança chega, os telemarketing que não param de ligar, o telefone não para de tocar, e também em casa eu encontrar isso? Não, vou para o bar. Então muitas pessoas pensam assim. Mas será que é de fato o melhor? Ali ele vai encontrar uma resposta, uma solução para os problemas? Não. Então a nossa casa deve ser de fato um lugar de paz. Mas para que essa paz então possa reinar em nossas casas, nossas famílias, é preciso ter Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. E Maria, como rainha, nos apresenta o seu Filho, o príncipe da paz. Para que assim, então, meus queridos amados irmãos, a nossa casa, a nossa igreja doméstica, possa ser um lugar agradável para todos nós e para aqueles que nos visitar também. Sintam-se ali também alcançados pelo Filho de Maria, que está ali com a sua mãe, presente na casa, na família de cada um de nós. Portanto, queridos amados irmãos, peçamos então ao Senhor hoje que nos conceda a graça de podermos então nós também sermos, ovelhas que ouvem a voz do bom pastor, mas também de ser pastores que sejam de fato obedientes e fiéis às ovelhas que o Senhor confia aos nossos cuidados. Por quê? Nós somos pastores também, temos filhos, aquele que é professor, professora, tem ali as ovelhas que Deus confia, o ensinamento. Aqueles então que têm uma função, uma missão lá no seu trabalho, que Deus confiou os seus cuidados também. Então que nós possamos ser bons pastores, cuidando, zelando, porque as ovelhas precisam de afago, carinho, ser cuidadas quando estão sofrendo, de vez em quando estão saindo do caminho, dá também ali uma orientação para elas, olha, não é isso, volta para o caminho, volta para o rebanho. E assim então nós possamos fazer a experiência de ser ovelhas, ser pastores, mas fazendo tudo aquilo que Deus também realiza e espera de cada um de nós. E para isso nós possamos então contar com a intercessão de Maria, Senhora, Rainha da Paz, para que nós então, trabalhando na vinha do Senhor, possamos no momento oportuno receber a paga que o Senhor tem reservado para cada um de nós, que é a vida eterna. Que Maria Santíssima, Rainha da Paz, interceda por cada um de nós e nos ajude a